Gente linda, eu estou estudando gestão de pessoas e quero compartilhar com vocês este quadrinho esquemático que funciona como um mapa mental sobre gestão de pessoas. Na verdade, para compreender o seguinte, né? Olha, os momentos históricos que influenciaram e transformaram as relações de trabalho, e também para identificar os principais momentos e características na evolução do conceito de recursos humanos, tá bom? Então, para isso, a gente precisa entender um pouco da história e da evolução dos nossos recursos e do nosso comportamento, no sentido do comportamento das tendências humanas, comportamentais a nível global. Então, aqui a gente vai ver o quê? Uma sociedade agrícola que durou mais ou menos 10 mil anos, tá? E ela mudou em 1750, por exemplo, foi um marco, né? Então, vamos dizer que teve um momento em que se rompeu essa predominância de comportamento humano antes de 1750, tá? Que foi a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Essa Revolução Industrial durou 200 anos. Antes, a sociedade, ela era agrícola, ela era uma sociedade de fazendeiros, né? Baseada em fazenda, com trabalho manual, com... Aí chegou o momento em que teve a imprensa, né? A imprensa, que é a mídia impressa. A partir do momento em que houve a Revolução Industrial, passou a predominar o rádio, cinema e televisão, ok? E posteriormente, como chegando no na nossa cultura atual, né? Que onde predomina a mídia interativa e as redes sociais. Tá bom? Então, gente, a gente precisa entender que a predominância das tecnologias humanas ao longo da história teve algumas transições importantes para compreender a gestão de pessoas, tá? A gestão de pessoas. Então, a gente antes era uma sociedade agrícola, depois passou a ser uma sociedade industrial e atualmente a gente é uma sociedade da informação. Vamos considerar isso, né? E a gente ainda já está mudando de sociedade da informação para um outro tipo de sociedade, tá bom? Depois eu vou tentar fazer um vídeo explicando isso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que na sociedade industrial, que já terminou, né? Terminou no século passado, em meados do século passado, predominava a energia como recurso básico, tá? E hoje em dia não, hoje em dia o que predomina é a informação. Antes de 1750, o que predominava era a sociedade, na sociedade agrícola, o recurso básico era o alimento, tá? Depois, a mão de obra principal na sociedade industrial passou a ser trabalhadores de fábrica. Atualmente já não. Atualmente, a mão de obra principal são os trabalhadores da informação. Compreende? E antes não. Antes da Revolução Industrial, a mão de obra principal eram os fazendeiros, tá? Na instituição social, na época da sociedade agrícola, a principal instituição era a fazenda. Depois, com a Revolução Industrial, a principal instituição social passou a ser as fábricas siderúrgicas. E atualmente, né, a principal instituição, né, social, podemos dizer que seja as universidades, pesquisas, né? Pesquisa e universidade, tá? Isso é a instituição social principal.
Já a tecnologia básica hoje é a computação e a eletrônica. Antes era a máquina a vapor, na época, a partir da primeira Revolução Industrial, 1750 até 1955. E antes, gente, a tecnologia básica era o trabalho manual, ok? Já na natureza da comunicação, nesses 3 principais períodos, nós temos a mídia impressa, né, que culminou com quase caminhando para o final da sociedade agrícola, né, a partir de Gutenberg, né, quando a invenção da escrita, que foi antes da primeira Revolução Industrial, ou foi os preliminares, né, da Revolução Industrial. E a sociedade industrial, o que predominou em termos de natureza de comunicação foi o rádio, cinema e televisão, como eu falei, tá? E atualmente a gente está numa transição, tá, da mídia interativa e redes sociais para um outro estágio que eu vou falar no próximo vídeo. Assalamu alaikum e até o próximo Momento Leitura!